Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo, mais uma resenha do Nerd Rider, mais um vídeo aqui, vamos lá, hoje a gente vai falar de Jujutsu Kaisen. Meus jovens, acabou ontem, não, minto, hoje é domingo, acabou anteontem a primeira temporada e hoje a gente vai falar sobre quais foram as impressões dessa primeira temporada. Eu tenho que começar falando uma coisa. Primeiro que tem muita gente falando Jujutsu Kaisen, mas não é, tá? Eu sei que no português, quando a gente tem uma consoante entre duas vogais, a gente tende a mudar o som dessa consoante. Mas no japonês não é assim, com algumas exceções. Então é Kaisen, ok? Primeira coisa que eu tinha que falar. A segunda é que, porra, velho, eu meio que dei o meu braço a torcer ou meio que mordi minha língua. Por que eu tô dizendo isso? Porque quando me recomendaram Jujutsu e eu fui ler a sinopse, eu falei, porra, que negócio bizarro, nada a ver. E quando eu fui assistir o primeiro episódio, eu assisti o primeiro e o segundo, eu falei, porra, uma mistura de Bleach, que é uma desgraça, com Naruto, que é muito bom. Aí eu fiquei, não vou assistir essa porra não. Aí eu falei, não, vou dar uma chance. Eu assisti o primeiro e o segundo. Na época que eu comecei a assistir, tinha saído até o sétimo. Aí eu falei, vou assistir tudo, até onde saiu. E fui assistindo. Porra, foi a pior coisa que eu fiz. Porque eu mordi minha língua, achei de fuder. Fiquei extremamente viciado, ao ponto de, tipo, porra, hoje é Jujutsu Feira, tá ligado? Eita porra, hoje tem episódio. E ficar na agonia de querer assistir o episódio. E aí me veio a pergunta, por que essa porra é tão boa? Eu digo, a gente sabe que ele é um shonen, ele tá dentro de todos os clichês, não se engana, ele tem os clichês, mas ao mesmo tempo ele tem alguma coisa de diferente que eu ainda não consegui achar a resposta do porquê que eu acho que ele é tão bom assim. Por exemplo, Demon Slayer, eu consigo perceber claramente o que ele tem de bom. Primeiro, a arte é diferenciada, a estética que eles apresentam é diferenciada e o protagonista é diferenciado também no sentido de que ele vai na contramão do que veio estabelecido com o Luffy, com o Seiya, com o Goku, com o Yusuke e todos os outros protagonistas que a gente conhece. Assim como o Midoriya também vai nessa contramão. Então fica nítido o porquê o sucesso de Demon Slayer, né, o Kimetsu no Yaiba. Mas o Itadori, ele não vai nem na contramão, digamos assim, igual ao Midoriya, igual ao Tanjiro, mas ele também não está dentro do padrão que a gente conhece. E aí eu ainda estou tentando achar uma resposta, não consegui achar, mas o objetivo hoje, de repente, se alguém tiver alguma sugestão, alguma teoria do porquê que essa obra é tão boa assim, deixa aí. Eu acho que a primeira coisa que chama atenção é que ele usa os clichês, mas ao mesmo tempo ele subverte os clichês, né? Então a gente sabe que no anime ninguém morre. Em anime nenhum ninguém morre, e nesse anime tem mortes de verdades factuais. Tem alguns outros detalhes. Mas antes de eu começar a entrar, eu não quero dar spoiler pra ninguém, então eu vou fazer um breve resumo geral da obra, sem dar spoiler, e depois eu vou entrar nas partes que eu achei que chamaram mais atenção, que vão conter spoilers. Então, caso você não saiba o que é o Jujutsu Kaisen, você tá, sei lá, inscrito no meu canal, não sabe o que o canal fala sobre, é o seguinte, Jujutsu Kaisen é sobre um garoto que vive num mundo onde maldições, que seriam como se fossem fantasmas e espíritos, existem, né? Quer dizer, a gente não sabe se é que existe ou não, mas enfim. E ele faz parte de um clube de esoterismo, de terror do colégio dele, e ele encontra o dedo de uma dessas maldições e ele engole esse dedo para poder salvar os colegas dele do clube, e aí ele passa a ser hospedeiro dessa maldição. Então acho que a referência para Naruto meio que fica óbvia aí, né? Ele tem alguma coisa que é muito forte dentro dele. Então ele é meio que hospedeiro de alguma coisa muito mais forte do que ele. E aí a gente começa a ver a aventura dele do tipo, como é que eu faço para viver com uma maldição dentro de mim? Né? Toda vez que eu falo maldição, imaginem como se fosse uma coisa tipo fantasma, tá? Porque a ideia deles serem feiticeiros e no mangá chama de xamã, é meio que o lance de exorcizar essas maldições. E aí o lance de exorcizar vem em Bleach, porque no começo de Bleach tinha muito isso dos Shinigamis exorcizarem as almas ou os Hollows para que eles voltassem a ser almas puras e fossem para Soul Society, né? Então aí você já consegue ver o paralelo entre os dois no plot básico do mangá. Só que isso obviamente vai modificando com o passar do tempo. Aí você começa a ver que não é bem isso,
E é justamente o que me incomoda, mas ao mesmo tempo é o que faz dele diferente. Apesar do autor já ter, autora, não sei, ter já falado que Bleach é uma das maiores inspirações dele, o que fica nítido. Graças a Deus não tem os mesmos defeitos de Bleach. Já começa por aí. Primeiro de tudo, os personagens são ótimos, bem construídos, eles têm carisma, certo? Você não teve um aprofundamento, eu vou falar também dos problemas, eu vou falando de tudo. Jujutsu tem um problema, ao mesmo tempo que os personagens são carismáticos e você meio que fica fascinado por eles, eles não têm aprofundamento suficiente. Então tem um monte de personagem foda, um monte de personagem que você acha massa, mas você não sabe nada deles. E diferente dos outros, onde você leva muito tempo para estruturar uma coisa e entender o pensamento do mangá ou do anime, nesse tipo assim, é uma coisa, acabou, já foi para outra, acabou, já foi para outra. O anime é extremamente frenético. Para algumas pessoas isso vai ser excelente. Eu acho que foi de repente um dos fatores que me cativou, porque eu sinceramente já não tenho muito mais paciência para aquela enrolação de o personagem recebe um chamado, ele aceita ou não. E aí, ele começa o treinamento dele. O treinamento dele dura 5 meses e você tem que ficar 5 meses assistindo. O treinamento aqui durou algumas horas e depois de algumas horas o cara já conseguiu fazer algumas coisas. Então assim, é tudo muito instantâneo, muito rápido. O que pra mim talvez seja a próxima tendência. Os animes, eu acho que eles vão começar a vir mais nessa pegada. Só que o problema de você fazer tudo muito rápido é que você fica com uma base extremamente frágil. E eu acho que o ponto que o Jujutsu tenta se segurar são justamente nos personagens serem carismáticos. Então o Satoru Gojo é extremamente carismático e poderoso. Aí você vê o Itadori também, que é uma pessoa que também é carismática dentro do jeito dele, diferente do Gojo, por exemplo. A Nobara, que é a protagonista, uma das protagonistas junto com o Itadori e o Megumi. Cada um deles tem uma personalidade diferente e cada um deles vai atrair um público diferente. Assim como também outros personagens que vão aparecendo que você fica, não, esse personagem é uma merda. E aí alguma coisa acontece e você muda de ideia sobre o personagem e você fica, nossa, não que ele deixe de ser um escroto, mas acontece. Então eu acho que essa é a grande sacada, ao mesmo tempo que é o grande defeito. Você não tem uma base bem estruturada pro mangá, ou pro anime, que seja. E você vê isso nessa primeira temporada, 24 episódios, parece que você assistiu 100. Porque tudo que supostamente a gente espera num anime, treinamento, torneio, um vilão poderoso, ou liga de vilões, ou os vilões se unindo e coisas do tipo, tudo isso tem nessas temporadas. Só que em vez de você demorar 20, 30 episódios para ter um arco para desenvolver um personagem, você desenvolve em um episódio com 12, 10 minutos. Então eu acho que ao mesmo tempo que é uma qualidade, também é um defeito. A história tem algumas lacunas que provavelmente vão ser preenchidas, ou pelo menos eu torço para que sejam. Então essa é a ideia geral. Você que está procurando um anime de shonen, de batalha, de porrada, que tenha um ritmo mais acelerado, isso não seja um problema para você, que você queira personagens que são OP, vai para Jujutsu. Isso sou eu tentando resumir em uma frase para que você assista. Você tem que assistir e pegar os detalhes. Eu sei que eu não me arrependo de ter começado a assistir, eu acho que se você for assistir também não. Algumas pessoas me falaram, eu assisti e não me pegou. Acontece. Total. Bom, spoilers à parte, vamos começar agora contando as coisas. Então se você não assistiu ainda, quer assistir, não quer tomar spoiler, um beijo e um queijo, termina por aqui, vai na fé, bota para assistir o vídeo mais tarde e volta depois que você tiver assistido. Eu acho que um dos grandes pontos que me chamaram a atenção, e chamaram a atenção da Dona Lindona também, é que os personagens femininos são importantes e são fodas. Eles não são acessórios, eles estão lá colaborando. Eu acho que esse é um grande ponto. A Nobara, principalmente no último episódio, agora no 24, ela mostrou que ela não vai ser simplesmente a garota que nas outras 2 vezes teve que ser acudida. Obviamente, ele não pode, a autora não pode desvirtuar totalmente, mas ele ainda tem alguma coisa do tipo, bora fugir, você consegue correr? Não consigo. Aí o Itadori tem que correr. Por quê? Ele usa ela como escada pra mostrar que ele é fodão, que ele corre pra porra, entende? Então essa coisa que fica assim meio... mas quando eles começam a lutar, que ela mostra que o poder dela é útil, porra, massa. Eu espero que continue assim. Eu espero que continue utilizando ela, a Vera, com qualidade, não somente como escada. Temos o Gojo, que é absurdo.
E falando do Gojo, eu já vou puxar aqui uma coisa. Nos outros animes, geralmente a gente tem meio que uma escala de poder, uma noção através de ou personagens que são mais fracos que a gente achava que eram fortes, ou de um sistema métrico, né? Então, o Dragon Ball tem o Ki e o Ki tem um número. Outros animes também tem essa pegada de ter um número ou alguma coisa do tipo para você quantificar o poder de cada pessoa. Nesse você não tem. A única coisa que você tem são pessoas que servem como ponto de referência, mas como você só conhece ela e você só tem essa noção, você não sabe se os outros que estão vindo são mais fortes ou mais fracos. E mesmo que eles tentem qualificar, porque existe um sistema de qualificação de habilidade, vou colocar assim, de feiticeiros de segundo grau, terceiro grau, blá blá blá, coisas do tipo, existem também empecilhos para que uma pessoa mude de um grau para o outro que não são necessariamente relacionados ao poder. Então existem personagens que são tipo feiticeiro rank 4, mas em termos de poder eles seriam rank 1. Só que por algumas questões que acontecem no mangá e no anime, de família, bloqueio, política e coisa do tipo, a pessoa não consegue evoluir. Então essa é uma grande questão. Como é que você vai saber de fato que o Gojo é o pesão e ele é o mais forte se você nunca viu nenhuma outra pessoa? Então tem a luta dele contra a maldição, o vulcão lá, que eu esqueci o nome, Goro, eu acho. Que você vê, porque você vê o cara tocando fogo em todo mundo e você pensa, porra, se essa maldição tá conseguindo fazer isso aí, imagino que ele não é capaz. Mas veja bem que o carinha da testa costurada, que eu esqueci o nome dele lá, o orelhudo, ele falou, véi, se você for lutar contra o Satoru, você vai se fuder, velho, o cara é muito mais forte que você. Ah, eu quero ver assim mesmo. E aí você vê de fato a diferença que o cara tinha mencionado. Então, a única escala real que você tem é a palavra de um personagem. Essa é a sua escala. Enfim, velho, tem muitos outros elementos que são interessantes. O tom da comédia também é muito bacana. Ele vem pra aliviar no momento exato e você vê facetas da outra personalidade, não é um bagulho forçado. Tem a parte do rolê Jujutsu, né? O passeio Jujutsu, que é no final do episódio, que tem uma coisa assim, tipo, aleatória, como se fosse uma sketchzinha de humor, né? Que justamente eu acho que quebra esse lado. Tem um outro elemento que é muito presente no início, e toda vez que as maldições aparecem, meio que a gente consegue ver isso, que é a questão do terror do Junji Ito, que é o que fez o Uzumaki. Eu acho que é. Se for isso mesmo, se não for esse autor, por favor, me corrijam, mas tem aquela coisa do elemento do terror grotesco quando você vê as maldições, principalmente no primeiro e no segundo episódio. A primeira maldição que aparece é um bagulho assim medonho. E eu sou meio cagão com relação ao terror, falei, porra, fudeu, eu não vou assistir essa porra não, velho. Mas assim, é somente nesses 2 primeiros episódios para poder dizer que tem esse elemento e marcar você. Então você já sabe, toda vez que você for ver uma maldição, elas vão ser bizarras. Elas não vão ser o que a gente espera. Vai ser um negócio assim bem grotesco mesmo, bem na psycho, bem na loucura. Mas que depois eu acho que meio que vai sumindo. Você vai ver as maldições, mas acho que o choque inicial é muito maior do que o resto, tá? O que mais que nós temos para dizer? Deve ter muito mais outras coisas que eu queria falar, mas eu infelizmente não anoto as coisas, ou anoto e depois esqueço. Na verdade, no caso de Jujutsu eu não anotei nada. Eu fiquei, vou falar isso, vou falar aquilo, tô falando as coisas e eu acho que é isso mesmo. Caso eu lembre de mais alguma coisa, eu gravo depois, ou eu adiciono no Instagram um videozinho falando um pouquinho. De resto, é isso, eu espero que vocês tenham gostado. Assistam Jujutsu, se você ficou interessado no que eu falei, se você já viu qual foi o melhor momento da temporada pra você. Pra mim, com certeza, foi quando o Satoru quebrou a porra da cortina lá e detonou o cara com uma olhada e largou aquele poderzão lá e você viu, sem contar a luta, porra, a luta do Aoi e do Itadori foi contra a maldição lá, esqueci a da planta, esqueci o nome dela, Hanami, acho que é isso. Porra, que luta boa, velho. Ali você vê uma luta boa. E, assim, o Aoi é um dos personagens que você encontra ele a primeira vez e você pensa, porra, que cara cuzão, velho, que cara bestalhado. Mas aí quando você vê ele com o Itadori, ele ensinando ao Itadori como ele deveria usar o poder dele, e eles dois lutando juntos, sincronizados, aí você muda totalmente a perspectiva. Então você vê que muito de você gostar de um personagem é como ele é mostrado pra você. E eu acho que também fica a mensagem de que a gente não deve julgar as pessoas pela capa, né? Querendo ou não, a mensagem que fica é meio que essa, porque no primeiro momento que você vê ele, é como se fosse a capa, você pensa, porra, que livro merda. Conforme você vai lendo, você descobre que ele, de fato, não é a melhor pessoa do mundo, mas ele não é tão pau no cu quanto você achava, não é mesmo?
Então é isso. Acho que eu vou ficando por aqui. O que mais? Esse arco da luta, dos vilões invadindo e coisa do tipo é bem massa, eu curti bastante. A luta do Satoru contra aquela maldição foi bem massa. É isso, eu acho que são momentos altos. O Sukuna também é um personagem à parte, né? Vamos aguardar para ver o que mais que aparece dele. Mas eu vou ficando por aqui. Um beijo, um queijo para vocês. Deixa aí o seu momento, o seu melhor momento, o momento que você achou melhor da temporada. E até a próxima resenha do Nerd Writer.